Hello, Suelen. Consegue me ouvir? Hello, Suelen. Oi, Oi, ô Glória. uhum, Tudo bom? tudo. Tá me ouvindo? Sim. Muito bom. Very good. Vamos começar? Quase que a gente não começa. Meu Jesus de Nazaré. Já ia deixar para o ano que vem. Vamos embora. Bem, a gente vai revisar os dois assuntos da prova, né, que vai ter, né? Que a sua mãe Uhum, pediu para a gente fazer isso. Tá bom? Então eu vou explicar de novo. A gente vai tentar fazer umas atividadezinhas aqui, tá certo? E você vai respondendo de acordo com o que a gente vai desenrolando, tá bom? tá. Vamos lá. Primeiro, esse assunto aqui era sobre os pronomes. Aí nós temos três, né, que a gente praticou na sala, que foi o sujeito, o reflexivo e o objeto, tá certo? Então aqui Uhum, tem os dois e o sujeito ele sempre vai estar porque todos eles são gerados do sujeito. Se é eu mesmo e assim vai. Então vamos começar com o reflexivo. Eu vou marcar aqui para você já acompanhar direitinho, para a gente desenrolar. Pronto. O reflexivo vai ser logo isso aqui, tá bom? Eu queria que uhum. você lesse a parte de cima, que tem assim, ó, reflexive pronoun. Usamos, só para você Usamos, ler um pouquinho, vá. usamos quando o sujeito e a ação recaem sobre a mesma pessoa, para ações Isso. reflexivas. Ou seja, quando é que ele faz isso que recai? É que quando a pessoa que faz, ela sofre a ação. Tá ok? Então veja que do lado esquerdo, onde eu marquei com o quadro vermelhinho, tem o quê? I, que é o sujeito, aí ele tem o pronome reflexivo, que é quem? Myself. Eu tenho o Uhum. you, no outro eu vou ter yourself. Então toda vez que você for falar de algo que alguém fez para ele mesmo, você tem que usar, claro, pode usar o primeiro, sim, mas no começo. Depois é que eu vou usar o reflexivo, que é para dizer que aquilo aconteceu com aquela pessoa mesma. Tá certo? Então nós temos, ó, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves e themselves. Então, se você souber a tradução dos sujeitos, que é I, eu, you, você, he, ele, você vai saber o do lateral. Se eu tenho I, eu, myself, eu mesmo, you, você, yourself, você mesmo, e assim sucessivamente. Tá bom? Ok? Tá. Olha esse exemplo aqui. I take care of myself. Peraí. Eu tomo conta de quem? De mim mesmo. Só que sabe o que complica, Suelen, no português da gente? É que a gente fala, eu cuido de mim. É assim ou não é que a gente fala? É. Só que o correto não é eu cuido de mim, eu cuido de mim mesmo. Porque eu faço ação e o me é objeto. Então, para se usar o objeto, ele tem que ser diferente do sujeito. E aí, nessa frase, não, eles são iguais, são as mesmas pessoas. Então, por isso que não pode Uhum. chegar e dizer assim, ó, I take care of me, igual ao que está aqui, ó. Já não pode. Por quê? Porque o eu lá da frase, ele é igual ao me. Se ele é igual ao me, então eu não posso usar ele. Eu tenho que usar o myself. I take care of myself.
Eu tomo conta ou eu cuido de mim mesmo. Deu para entender essa questão? Para não confundir, Hum, porque vai confundir. Por quê? Tanto o reflexivo quanto o objeto, ele vai vir depois do verbo. Aí você tem que estar ligado se esse objeto ele é igual ao sujeito. Se for, você tem que tirar o pronome objeto e vai ter que colocar o pronome reflexivo. Tá bom? Só isso. tá. Olha o de baixo. She made the cake herself. Peraí. Ela fez o bolo. Mas como? Sozinha. Sozinha. Ou seja, ela mesma. Então, o que é que você acabou de aprender aqui agora também? Que em alguns casos, os pronomes reflexivos terão a tradução de sozinho ou sozinha. Se você disser assim, Hum, você fez atividade, Suela? Você fala, teacher, I do it myself. Eu fiz ela eu mesmo. Ou eu a fiz sozinha. Ou seja, não tive ajuda de ninguém. Então, esse myself, herself, ou qualquer um que for, pode significar sozinho ou sozinhos, porque se estiver no plural tem que se colocar no plural. Deu para entender? Até aí? Então, sempre que o sujeito for igual ao objeto, não se usa o pronome objeto, se usa o pronome reflexivo. Tá bom? Olha a terceira frase, bem interessante também. He taught himself English. É como se ele dissesse que, bem, ele ensinou inglês para quem? pra ele mesmo. Para ele mesmo. Então, por isso que ele colocou himself, porque o he, né, ele, e himself Uhum. também. Então, ó, tá ligado os dois. Então, por isso que não pode, eu não poderia colocar isso aqui, ó. Não poderia. He taught him English. Ele ensinou a ele inglês, não. A não ser que só poderia se tivesse pessoas diferentes. É como se você dissesse, João ensinou a Pedro. Aí você poderia colocar he no primeiro e him no segundo, porque são pessoas diferentes. Agora, Pedro ensinou a Pedro. Então, ele ensinou a si mesmo. Então, he taught himself English. Ele ensinou inglês a ele mesmo. Então, ele se ensinou o inglês, ou seja, a matéria. Tá bom? Olha o Tá. próximo. Let's go to the next. Look. We enjoyed ourselves at the party. Peraí, enjoy significa se divertir. Peraí, a gente divertiu quem? Nós. Nós. Nós mesmos. Então, por isso que vai ser o quê? We enjoyed. Aí, quem não sabe, ia colocar isso aqui, ó. Esse nós aqui. Tá vendo? We enjoyed us. Tá errado. Porque se esse we é igual ao was, então a gente troca o was e coloca quem? Ourselves. Então nós nos divertimos, nós divertimos a nós mesmos na festa. Tá vendo aí como é interessante? Então, e aí, o Não. reflexivo, deu para entender? Então, é só lembrar como se escreve direitinho para você saber quando usar. Por exemplo, se for I, myself. Se for you, yourself. Se for he, himself. Se for she, herself. It, itself. We, ourselves. Agora muda. They, themselves. Então, porque é plural, ele troca o F por VES. Tá bom? Então, isso são os Tá. pronomes reflexivos. Tá certo? Como é que eu diria, Suelen? Eu amo. I love. Eu me amo. Não sei. Não sabe? Era só colocar o myself no final. I love myself. Eu amo a mim mesmo. Tá certo? Quem não sabe é dizer, sabe o quê? I love me. Não pode. Se I é igual a me, a gente tira o me e coloca quem? Myself. Tá ok? Tranquilo? Eu só tenho dúvida na escrita do pronome reflexivo. Pronto. Aí o que é que você tem que fazer? Tem que escrever, é prática, porque não tem regra. Você vai ter que. O que é que eu aconselho? Você escrever do jeito que está aí a tabela. Primeiro o sujeito e depois o reflexivo do lado. Tem que treinar. Aí é só escrita, não tem como o professor ensinar, não tem uma regra, não. É você
praticar escrevendo. Entendeu? Tá certo? Não pode esquecer disso, não. Tá bom? Agora vamos ver os Tá. pronomes objeto. Parece mais fácil, mas é quase a mesma coisa do reflexivo. A única coisa que a gente tem que entender é o quê? Que ele vai estar depois do verbo também, ou de uma preposição, porém ele não pode ser a mesma pessoa do sujeito. Olha o primeiro, sim, vamos logo associar. Se eu tenho I no objeto, lê para mim, pronto, a regrinha do objeto. Deixa eu ver aqui, essa daqui. Usamos como sujeito direto ou indireto na frase, ou seja, quando a ação do verbo é feita para outra pessoa ou outra coisa. Olha aí, a diferença. Ele é igual o outro lá, é usado depois do verbo, depois de preposição, digamos assim, etc. Tá certo? Agora, peraí. Olha agora. Você tem o sujeito você. E agora tem o pronome objeto me, que está depois do verbo help. Ajudar a quem? A mim. Então, me é diferente de you. Então, aí você não poderia colocar myself. Tá vendo? Tá ok? Uhum. Então, ó, can you help me? Você pode me ajudar. Então, aí só pode ser o me. Não teria como ser yourself, myself, não tem como. Porque o you é diferente de me. Tá vendo aí? Olha a segunda Ó, frase. I invited them to the game. Eu convidei ele para o jogo. Então, quem não sabe, no caso da regrinha, ele ia usar isso aqui, ó. Ele. Eu convidei ele para o jogo. Mas espera aí, ó. Tá depois de verbo. Se está depois de verbo, ou vai ser reflexivo, ou vai ser o quê? Objeto. Como ele é diferente de eu, tá vendo aqui, ó? I, então eu tenho que colocar o he mesmo. Não posso colocar o he, porque o he é antes do verbo. Se eu dissesse ele convidou, aí tá certo. He invited. He invited. Tá certo? tá. Olha agora o próximo. She called her friend. Peraí. Ela ligou, ela ligou para a amiga dela. Então, peraí. Tá vendo aqui, ó? Amiga, ó, aqui, ó. Tá Uhum. depois, ó. Tá vendo? Her. Aí quem não sabe ia colocar, sabe quem? She. O herself não pode. Por que não pode? Porque não são as mesmas pessoas. Agora, ela ligou para ela mesma, aí sim, daria certo. She called herself. Ou se ela ligou para ela mesma, né? Quando dá defeito no celular. Tá certo? Hoje eu estou ligando para mim mesmo, né? Oxe, tá certo? Então, como é diferente, tem que ser pronome objeto, tá bom? Olha agora o Tá. último daqui, tem assim, ó. They saw us at the mall. Peraí, eles viram quem? Nós. Nós. Ah, peraí, nós temos, vamos ver os nós que a gente tem. Nós teríamos esse, nós teríamos esse e nós teríamos esse aqui. Só que veja, ó quem é o sujeito. They. They é igual a nós? Não. Não, então não pode colocar ourselves, entendeu? Porque não é, e nem tampouco themselves. Não poderia. Então sobrou quem? O us. Porque o we, ele só poderia vir na frente. Mas como já tem o they, então nós tem que ser quem? Us. Eles nos viram aonde? No shopping. Deu para entender mais ou menos? Então veja essa questão. Tá ok? Olha agora, a gente vai tentar. Tem alguma perguntinha aqui? Ou a gente já vai praticar para a gente ir já para o do verbo can, que também é outro assunto, não é isso? Uhum. Vamos lá. Posso continuar aqui na atividade? Pode. Pronto, vamos lá. Veja agora. Nós temos o número 1. Complete as frases com o pronome correto. Nós temos reflexivo e temos os pronomes objeto. E eu coloquei as opções para ficar mais fácil, para a gente analisar e você entender essa questão. Olha o primeiro. Ó. I cut while cooking. Eu cortar enquanto cozinhava. O que é que você acha? Você vai usar o myself ou o me? Myself. Porque ele vai enfatizar o quê? Rapaz, eu cortei quem? Eu mesmo. Eu mesmo. Então,
Quem não sabe vai dizer, por causa do português, eu me cortei. I cut me. Ficaria legal no inglês também. Só que não está correto. Então, I cut myself. Muito bom, viu? Very good. She can do it by, e agora? Herself ou her? Himself. Muito bom, porque olha o que está enfatizando. Ela consegue fazer isso como? Sozinho. Sozinha. Olha, olha, olha. Very good. Parabéns, viu? Tá vendo aí? Então, quem não sabe também iria dizer, she can do it by her. Não, ela consegue fazer isso com a ajuda da outra, se fosse outra pessoa. Mas como está falando dela mesma, então tem que ser herself. Mesmo que a gente vá traduzir como sozinha. Mas sozinha quem? Ela mesma. Tá ok? Muito bom, viu? Olha agora. He invited to the party. Ele convidou quem? Myself. Myself. Vamos ver lá. Quem é o sujeito da frase? Ele. Ele, então ele é igual de eu, ó, ou de mim, depende do contexto como a gente fala em português. Então vai ter que ser quem? Vai ter que ser me, tá certo? Porque para ser myself aqui teria que ser I, para ficar igual, entendeu? Como não é igual, aí eu vou usar o objeto. Então eu vou usar aqui quem? Me, que eu quero falar o quê? Ele me convidou para a festa. Tá vendo aí? E agora? We enjoyed at the beach. Ourselves or us? Us. Ourselves. Por quê? Porque quem foi que gostou? Nós mesmos. Então, nós apreciamos. Então, nós mesmos gostamos de ir para onde? Para a praia. Então, ó, ourselves. Por quê? Esse sujeito aqui é igual a isso, ó, nós. Nós e nós. Tá ok? Agora dê Tá. uma olhadinha no 5. Can you send the email to... Você poderia mandar o e-mail para Me. me? Olha aqui, você tem you. E you não é igual a myself. Se fosse yourself, até daria certo. Mas como não tem, então tem que usar o objeto. Essa é a dica. Entendeu? Suelen. Se for igual, você usa o que for reflexivo. Se não for, usa o objeto. Olha agora. They taught how to play. Ele ensinou a quem para como aprender? E agora? Us ou ourselves? Ourself. Ah, aí, olha, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó, como é que tá day? Então, para ser, ó, day aqui também. Então, para ser ourselves, teria que ser o we, tá vendo, ó? Ó. Aham. Então, aqui, ó, que dá certo vai ser o as. Por quê? Essa pessoa é diferente dessa. Aí não tem como ser reflexivo, tem que ser objeto. Então, ele ensinou a quem? A nós como jogar. Então, ele nos ensinou. Eles nos ensinou. Cadê? Não. Eles nos ensinaram. Aí é português, ó. Eles nos ensinaram a quê? A como jogar. Tá ok? Então, como tá diferente, não pode ser reflexivo. Só vai ser reflexivo se for igual. Tá ok? Deixa eu ver Tá. aqui. Vamos lá. Please help with my homework. Eita, e agora? Please help with my homework. Me or myself? Por favor, me ajude com o meu trabalho. Myself. Myself vai ser o me. Sabe por quê? Quando você fala assim, ó, ajude, você está falando com. É um imperativo. Não sei se a gente até falou sobre isso, não foi? O imperativo ele fala com quem? Para alguém fazer alguma coisa. Então, você abra a porta, sente-se. Então, você fala diretamente com você. Então, já tem você, é porque não tem aí, é porque é imperativo, né? É uma dica já. Se tem imperativo, a lógica é você, you. Então, se você agora vai falar, ajudar a quem? A mim. Então, vai ter que ser o quê? O me e não myself. Tá certo?
Agora, veja Tá. isso aí, ó. I look at in the mirror. Eu olhei para quem no espelho? Myself. Ah, agora veja a diferença. Você tem I, e se é eu mesmo, então é myself. Muito bom. Tá vendo aí? I look at myself in the mirror. Eu olhei para mim mesmo no espelho. Então, eu olhei para mim mesmo. Tá vendo aí? Tranquilo? Tá. Very, very good. Qual a diferença de me e myself? Oi? Qual a diferença de me e myself? Não tem. É aquilo que eu falei. É a posição na frase. Qual é a diferença? Para você usar qualquer um, myself, yourself, você tem que estar falando da mesma pessoa. Entendeu? Como aqui você tem no 8, eu, então você está olhando para quem? Para eu mesmo. Tá certo? Então tem que ser quem? Myself. A não ser que tivesse outra pessoa. Eu olhei para ela. Então aí sim, I look at her e não herself. Porque eu e ela são pessoas diferentes. Mas aqui ele botou na opção dois eu, que é o me e myself. Mas eu já tenho I. Não pode usar o me, tem que ser myself. Porque aí são pessoas iguais, aliás, né? Se fosse diferente, você usaria outro pronome. Tá ok? Igual aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, no 3. Olha aqui, ó. A lógica no 3 era para usar himself. Tá aqui. Só que na opção você não tem. É porque sempre ele vai colocar nessa opção aqui de treino tudo igual. Ou o objeto ou o sujeito. Aí qual é a dica? O sujeito não, desculpa. Ou objeto ou reflexivo. Aí você vai ter que olhar o sujeito. Se ele for igual a eles, aí você bota o que for reflexivo. Se for diferente, aí bota o objeto. Porque essas palavras são iguais, Suelen. Quando você fala me, é eu. Quando você fala myself, também sou eu. Aí, dependendo do contexto, é que a gente vai falar eu mesmo, sozinho, teti, teti contigo, teti comigo. A questão do português, né? Que tem, né? O pronome objeto. Que no inglês a gente não fala assim, é direto. Ele me ensinou, ele ensinou a ela, ele ensinou a ele, normal. Então, nessa questão aqui, às vezes o português é pior do que o próprio inglês. Tá ok? Tranquilo? Então, é só Sim. lembrar: se a pessoa que está fazendo a ação for igual ao objeto, tem que usar o reflexivo. Tá ok? Tem que lembrar Tá. disso. Vamos lá. Deixa eu ver agora o outro aqui. Just a moment. Deixa eu pegar o can. E tem que dar tempo da gente ver o can. Vamos embora. Pronto. Só um momento. Veja se você está conseguindo ver. Tô. Tá conseguindo ver? Beleza. Vamos começar. Pronto. Já aqui, ó, eu gostaria que você começasse a ler. Aí, ó, usamos o can. Usamos o can para dizer se alguém consegue fazer algo. Usamos o can't para dizer se alguém não consegue fazer algo. Ou seja, uma é positiva e outra é negativa. Tá certo? Lê Hã? para mim as três frases do can, por favor. He can, He can play guitar. guitar. Bom. And He then, can swim. swim. Ok. Continue. He can ride a bike. Olha agora. Todos esses três você só usou o can sem o not, abreviado ou separado. Porque você pode falar can't e pode falar separado. Can not. Porque ele é um verbo auxiliar, igual to be. Tá certo? Então, o que é que você aprende aqui? Vai dizer que alguém sabe de algo? Você vai ter que usar o can e sempre, viu? Tem que vir outro verbo na frente. Bem, isso quando você for falar na positiva, como você está dizendo aqui, ó, olha o menino, olha, he can play the guitar. Ele sabe tocar, ele sabe, ele consegue tocar, ele consegue, né, tocar violão. Uhum. Olha a menina, ela sabe nadar, ela consegue nadar. Olha o menino lá, ó, de capacete, ele consegue andar de bicicleta, ele sabe andar.
de bicicleta. A tradução normal do can, Sueli, seria nada mais nada menos do que o pode. Então, ele pode tocar, mas aí nem sempre vai ficar bom para a nossa língua, para o português. Aí, quando for falar o can para a habilidade, que é a função dele aqui, tanto na positiva quanto na negativa, você vai considerar o quê? Que ele é o verbo conseguir para a habilidade. Então, toda vez que você diz assim, ó, I can dance, eu consigo dançar, eu sei dançar. Não é aquele consigo que você estava com problema de joelho, não, é você está falando de habilidade. Então, eu sei fazer isso. Tá ok? Vamos ler o de baixo agora, por favor. Olha o menino agora triste. He can't play the guitar. Ó, ele não consegue tocar violão, então ele não aprendeu, então por isso que ele não consegue. Continue. He can't swim. Ó, olhando para mim, tá quase se afogando. Ela não consegue nadar. Alguém ajuda essa menina? Entendeu? The next. He can't ride bike. Ó, ele não consegue andar de bicicleta. Foi andar, ó, levou um tombo, caiu, ó. Tá aí, quase chorando, bichinho. Então veja, quer dizer que não sabe, é só trocar o can por can't. Se eu dissesse assim na prova, digamos assim, ei, diga algo, uma coisa que você não consegue fazer. Aí você vai, peraí, eita, eita, como é que é o verbo cozinhar? Ou você bota lá, I can't cook. Eu não consigo cozinhar. Ah, eita, ele colocou aqui italiano. I can't speak Italian, e etc. É só colocar no lugar do can, que consegue, a palavra can't. E sempre tem que ter outro verbo. Play, swim, ride a bike, play the guitar, dance, que a gente treinou muito na sala. Deixa eu ver aqui. Jump, a gente falou muito na sala também, pular, certo? E etc. Então é tranquilo, dá para desenrolar. Entendeu? É só ver como é que se escreve, sempre tem que estar atento. Eita, negativo é assim, interrogativo é assim, e assim vai. Olha essa atividadezinha aqui. Tem assim, ó, complete com can ou can't. Número 1, do jeito que o menino está se mostrando aí, é can ou can't? Can. Can. Então ele consegue. Então leia a frase, por favor. He can play soccer. Olha aí, ele consegue jogar futebol. Tá vendo aí? Next. He can sing. O que é que ela consegue fazer? Cantar. Isso. Agora olha o menininho do número 3. He can read. Ok. Peraí, o que é que ele consegue fazer aí? Ler. Ele consegue ler. Ó, he can play soccer, she can sing, he can read. E a menininha do quadro, o que é que ela consegue fazer? Cozinhar. Yes, como é que fica? She can cook. Ó, she can cook, ela consegue cozinhar. E o menino, ele consegue fazer cálculo de matemática? Não, É o pior que tem, né? ninguém Como é que vai ficar sabe. agora? Né? O coitadinho já tá saindo uma fumaça da cabeça. Vamos lá, vai ficar como? He, He can't do math. olha aí, ele não consegue fazer matemática, ou seja, calcular. Então, quando ele fala do math, é calcular. Vira uma expressãozinha. Do math, fazer matemática, tá correto. Então, he can't do math. Porque o verbo aí seria o do. Mas aí coloca o can antes, no caso a negativa, porque ele não consegue, então can't. Tranquilo? E aí, deu para entender tranquilo, direitinho? Eu acho que deu Sim. para desenrolar, né? Ok. Você quer tirar mais alguma duvidazinha dos reflexivos? O que é que você acha? A gente ainda tem uns 5, 6 minutinhos. O que é que você acha? Quer voltar um pouquinho lá no outro? Eu acho que o Quero. can é o mais fácil, não é isso? É. Mas antes da gente O voltar para lá, deixa outro, eu fazer. Pode falar. o outro eu me confundo mais, eu não Mas entendo muito ele, bem. porque ele,
Sueli, ele pede muito para você conseguir, infelizmente, ele cobra muito a questão de traduzir a frase. Então, isso é que vai ser complicado para muitos alunos. Então, se não treinarem muito, fica difícil, certo? Agora, se tiver do jeito que eu coloquei, duas opções, é só você analisar o sujeito. Então, se for Uhum, igual, usa o que tem self ou selves. Se for diferente, usa o objeto que não tem o self. Essa é a dica, entendeu? Tá ok? uhum, É só isso para não tá. ter dado. Agora, eu queria que você traduzisse essa frase para a gente concluir só essa parte aqui do de can e can't. Olha aqui, ó. Que frase seria essa? What can you do? Qual frase? Aqui embaixo, ó. Eu coloquei embaixo dessa máquina fotográfica aqui, ó. Ah, What can you do? o que você consegue fazer? Tá vendo aí? O que você consegue fazer. Se eu colocasse uma opção, por exemplo, eu até falei isso em sala, cuidado. To dance. Como você responderia essa pergunta? Isso é a pergunta? Não, a pergunta é o de cima. What can you do? Aí esse to Ah, dance era uma possível resposta para você criar com ela. Com to dance. eu colocaria can dance. Isso é I, né? I. Depois, Can dance. aí quem sairia aí dessa questão? O to. Foi o que mais a gente falou em sala, lembra? Aham. Não pode deixar o to quando você for criar sua. Veja que nenhuma dessas frases que a gente leu aqui agora com can, tanto na positiva quanto na negativa, teve a presença do to. Tá vendo? Vem só o can e o verbo na frente. Ele não colocou nenhuma vez o to. Por exemplo, ele não fez. Olha no do menininho lá que consegue tocar violão. Consegue ver? Sim. Olha como ele diz. He can play. E não he can to play the guitar. Não existe. Então, se eu colocar o to lá no verbo para vocês criarem, quando criar a frase, o to tem que sair. Não pode. O to da frente fica. Por exemplo, se tivesse assim, ó, to dance, aí alguma coisa, o to para alguma coisa. Esse daqui fica. Mas o que vem antes do verbo da ação tem que sair quando ele receber o can. Tá certo? Não pode esquecer isso. Beleza? Vamos ver se Tá. dá tempo para a gente ir lá para o outro. Just a moment. Achei aqui. Pronto. Vou tentar fazer um que eu fiz na sala, para ver se você consegue lembrar. Vou tentar aqui, se der tempo, viu? Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê? Achei. Olha aqui. Tem assim, ó. Mary likes Peter. Aí eu quero aqui. Pronto. Aqui. Mas que dê tempo. Pronto. Pronto, a gente vai fazer essa questãozinha aqui, analisando onde? Os pronomes. Olha o primeiro. O que seria, Suelen? Mary likes Peter. Mary likes Peter. Mari gosta de Peter? Pronto, vamos lá. Então, Mary tá antes, tá depois ou antes do verbo? Hum, antes. Antes. Então, você já descarta, Suelen. Você já descarta, repara, você já vai descartar, ó, tanto o reflexivo quanto o objeto. Você só vai usar quem? Esses daqui. Deu para entender? Porque eles são sujeito, vem antes do verbo. Então, para Mary, quem você vai usar ali? No lugar de Mary.
Tem I, you, She. he, she, it, we, you e they. Qual? She. Tá vendo aí? Porque é ela, beleza. E tá como sujeito, coloca she, tá correto. Agora, e no lugar de Peter, quem você vai colocar? Tá antes ou depois do verbo? She. Não tá depois, né? Sim. Então, ou pode ser o reflexivo, ou pode ser o objeto. Jet. Já não pode mais ser o sujeito, porque está na esquerda, não pode. Então, peraí. Então, agora, quem você vai usar? Aí tem he, ó, essa linha aqui. Você vai usar o him ou você vai usar o himself? Analise com calma. O ri do objeto. Bom, sabe por quê? Porque quando você colocar ele aqui, eu pergunto: Peter é igual a Mary? Não. Não, por isso que você vai ter que usar esse ele como objeto. Era para ser he, mas ele não é igual ao sujeito, então eu vou botar him. Porque se fosse igual, eu usaria himself. Ou se eu botasse Mary, seria tan, 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 e assim vai, que eu não vou dizer, senão eu vou dar a resposta. Parabéns, olha aí. Very good. Agora vamos olhar o outro, dá tempo, tem 3 minutos. Mary looked at Mary in the mirror. Look at é olhar. Mary olhou para onde? Ou para quem? Mary olhou para quem? Pra ela. Aonde? No No espelho. espelho, mirror. Aí agora, esse primeiro Mary é quem de novo? É ela. She, né? Que está antes, não é isso? Está É. como sujeito, está antes do verbo, é she. Usa sempre, quando está antes do verbo, usa aquela coluna todinha. Ou I, ou you, ou he, ou she, ou it, we, you e they, certo? Agora, depois do verbo e da preposição, eu vou usar quem? E agora? O certo seria, olha, seria esse aqui, ó. Sim ou não? Não é o objeto? É. Então, o she não pode, porque depois não é sujeito, é objeto. Mas aí eu quero saber, essa pessoa que está aqui, ela é igual a she, sim ou não? Sim. Sim, então eu não posso usar esse. Quem é que eu vou usar? Aí eu tenho aqui o de she, ó. Quem é que eu uso? She. Não, no lugar de she, né? Vai ser quem? Nesse outro espaço Ah. aqui, no segundo. Nós temos her e temos herself. Her. Her, vamos lá. Se eu colocar o her aqui, eu quero saber para você. Essa Mary é igual a outra Mary? Sim ou Sim. não? Então você não pode usar o objeto. Você tem que usar quem? O reflexivo. Por quê? Porque ela está olhando para quem? Para ela mesma. Entendeu? Então você tem que usar aqui, ó, herself. Então ela se olhou no espelho. Ela olhou para quem? Para ela mesma. Tá certo? Tranquilo? Very, very Sim. good. Eu vou salvar essa aula e vou disponibilizar para você dar outra olhadinha, tá certo? Tá. Aí estuda até cansar. Eu acho que eu gravei, não sei não, mas vamos ver. Tá bom, minha querida? Valeu. Tá. Então, boa tarde, boa noite e que Deus Obrigada. abençoe e até O de senhor nada, minha querida. também. Amém. Viu? E até a próxima aula. Valeu, viu? Ela estava preocupada. Eu digo, mas não vou conseguir, não. Tem que ter, mas assim mesmo, vamos embora. Pronto, segunda a gente tem nossa aula normal, tá bom? Tá. Bye, bye. Tchau.